Bom, pessoal, muito bom estar aqui com vocês novamente, né? Não sei que horas que vocês vão assistir esse vídeo, mas então estejam cumprimentados. Um clamoroso bom dia, boa tarde e boa noite. Mas em especial para os alunos da disciplina de Informática Aplicada a Sistemas Livres do Campus Palmas, aqui do Instituto Federal, Tocantins, alunos do ensino médio, do primeiro ano. Esse é o resumo das aulas 7 e 8, as duas últimas aulas, portanto, do bimestre anterior, portanto, do primeiro bimestre. Então, vamos apenas fazer o resumo para que fique registrado e que você possa, então, usar essa aula como preferir. Então, veja só, nas aulas presenciais dadas, aula 7 e aula 8, nós mostramos para vocês, já introduzimos a noção de shell script, considerando que nós vimos uma série de comandos do sistema operacional, e nessas duas aulas eu mostrei para vocês como é que você, por mágica, né, você une um monte desses comandos e transforma faz com que o computador execute esses comandos em uma sequência. Em outras palavras, para quem está vendo introdução à lógica, que é o caso que vocês estão vendo, isso te dá a possibilidade de programar usando o sistema operacional. Considerando que essa linguagem dita shell script, que é o que nós vamos começar a mexer agora, é uma linguagem que tem como característica usar comandos do próprio sistema operacional. Então, pode-se dizer que é uma linguagem do próprio sistema operacional, né? Então, veja só, para isso, para você juntar comandos em um único arquivo, a primeira coisa que você tem que fazer, como você já está acostumado, eu vou colocar aqui, ó, primeiro, né, .sh, por exemplo. E aí vou criar aqui nosso primeiro shell script, colocando alguns comandos que nós já aprendemos. Considerando que se eu colocar um após o outro, o sistema operacional vai executá-los na sequência que eu coloquei, então eu vou colocar aqui, ó, ls-l, pwd, who, né? Que mais? Comandos que date, todos eles nós vimos em sala, né? Além daqueles mais complexos, como ps, wax, qualquer comando você coloca na sequência. Então pronto, feito isso, veja só, é só salvar o arquivo e tomar as providências para executá-lo. Mas precisa tomar cuidado com um detalhe só. Olha só, primeiro você atente para o nome do programa. Embora não seja extremamente necessário, como em outras linguagens, como por exemplo linguagem C, que é o que vocês estão aprendendo em outra disciplina, a extensão do arquivo aqui, ó, precisa ou é recomendável que termine com SH, de shell. Né? Para quê? Cláudio, precisa disso para executar? Não precisa. Né? Você pode colocar com qualquer nome, ele vai executar. Mas, para que você e outras pessoas possam saber que aquilo se trata de um shell script, de um arquivo que contém uma sequência de comandos de shell script, de uma sequência de comandos Unix, né? Linux, portanto, você coloca esse .sh, tá? Mas, de novo, não é mandatório, é recomendado, ok? E, feito isso, basta que você salve. Aí vamos salvar aqui, ó, Ctrl X, já estamos acostumados a usar o editor Pico ou Nano, né? Dizemos que queremos salvar e o nome é este aí mesmo. Bom, a primeira vez que eu construir o arquivo, eu preciso então torná-lo executável, não é? Aprendemos a fazer isso. Tornar executável, eu fiz até uma comparação em sala de aula, uma comparação bem básica, né? Só para que vocês pudessem ter uma referência. Quando você está lá em C, você compila o programa, faz o gcc, -o, aquele negócio todo, né? Aqui, para tornar o arquivo executável, você usa um comando do sistema operacional, visto também em sala, que é o chmod. Aí coloca 755, né? Para tornar ele executável e o nome dele. Pronto. Com
isso, ou a partir daí, basta eu executar ponto barra primeiro.sh. Aí veja que o que é que ele vai fazer? Ele vai executar todos aqueles comandos que eu botei lá dentro. Se tiverem 1000 comandos, ele vai executar os 1000. Tá? Como eu só coloquei 4, se eu não estou enganado, veja só, ó, fez o ls-l, que era o primeiro comando, depois ele fez o ru, você pode observar aqui na tela verde, ó, fez o ru, né? Aqui o resultado do ru. Primeiro ele fez o pwd, que mostra em que diretório eu estou. Depois ele fez o ru, está aqui o resultado do comando ru. E por último ele fez o date, está aqui o resultado do comando date. Né? Se tivessem outros comandos, ele iria executar do mesmo jeito. Se eu editar o arquivo de novo lá e quiser trocar o ls, apagar o ls e colocar aqui um outro comando, como por exemplo, vamos colocar assim, ping -c2 Google. Nós sabemos o que é que isso faz, né? Sabemos, já vimos em sala. Então, a diferença é que eu estou colocando tudo dentro de um único arquivo, transformando ele em executável e executando. Veja, olha o ping. Viu? Fez o ping com 2 requisições, depois continuou fazendo o pwd, o ru e o date. Então, qualquer comando que eu coloque lá funcionará exatamente da mesma forma que funcionaria na linha de comando. Só que agora eu tenho a possibilidade de juntar uma série de comandos e pedir para executá-los todos de uma vez só. Ok? Muito bem. Isso essa é a primeira, vamos dizer, o primeiro conceito, né, de Shell Script. Você junta todos os comandos Linux dentro de um único arquivo, torna esse arquivo executável e o executa. Então ele vai então executar o conjunto de comandos que você colocou lá dentro do arquivo. Muito bem. Mas o Shell Script ele também é conhecido como uma linguagem de programação. Daí o fato de que você poder usar os artifícios de uma linguagem de programação estruturada, como você já conhece, ou seja, os controles de fluxo de uma linguagem estruturada, do tipo while, if, né? Ou seja, as estruturas de programação conhecidas como as estruturas condicionais, né? If, case, as estruturas de repetição, while, for, do while e aí por diante. Tudo isso você tem condições de fazer aqui. Agora lembrando, isso são comandos do próprio sistema operacional, tá? Não são comandos que você possa usar, que você não possa usar na linha de comando. Todos os comandos que montam estruturas são comandos do sistema operacional. Tá? Por isso que eu costumo dizer que Shell Script é a linguagem do sistema operacional. E que sistema é esse? Na verdade, eu ia dizer Linux, mas é só para que nós conhecemos esse sistema agora modernamente como Linux, mas na verdade esse sistema chama-se Unix. Né? Vem lá nos primórdios, muito antes de existirem esses sistemas das telinhas bonitinhas. Então, veja que nativamente o sistema já foi feito para programadores, ou seja, você pode resolver uma série de problemas somente com ele. Né? Então vamos lá. Esse conceito eu dei na primeira aula, e aí passei na aula 7, né? Ou seja, na penúltima aula do bimestre passado. E aí passei alguns exercícios, vocês fizeram umas atividades avaliativas e tal. Na segunda, ou na última aula, né, do bimestre, eu mostrei duas estruturas para vocês. A estrutura while e a estrutura if. Né? Então, é o que nós vamos ver agora. Vamos lá. Vou pegar esse mesmo programa, o primeiro, tá? .sh, e agora, imagina o seguinte, eu vou tirar esses 3 comandos aqui e suponha que por algum motivo da minha cabeça eu queira executar esse comando ping de forma infinita, ou seja, eu quero construir um arquivo, um código, que possa executar esta linha que vocês estão vendo aí na tela verde, de vocês, na tela preta com a letra verde, que possa executar este comando aí sem parar, para sempre. Óbvio que você aprendeu lá na lógica que para fazer isso você precisa de uma estrutura, né? Uma estrutura de programação que faça com que esse comando, ou melhor, que indique ao computador que esse comando tem que ser executado toda a vida, ou seja, que este programa, este arquivo não deva acabar a sua execução.
certo? Então, em Shell Script, fazemos assim, ó, em while, dois pontos, embaixo do, aqui a indentação, não se pode esquecer isso, comentei isso na sala de aula. Então, se o programa, eu friso sempre isso, se você vai aprender, aprenda de forma correta, depois que você faz as gambiarras, né? Mas depois que você aprendeu. Então, isso que eu fiz aqui, ó, batendo na tecla Tab e afastando esse ping, esse comando mais para dentro, isso chama-se indentação. Você aprendeu lógica e vai ser cobrado durante a sua vida toda, pelo menos a vida acadêmica, aqui dentro do Instituto será cobrado por essa indentação. Tá? Que significa dizer o quê? É para ficar mais claro que o comando ping está dentro dessa estrutura aqui, ó, do Doni, tá vendo? While, aí tem um do, tudo que tiver mais para dentro está dentro desta estrutura, ou seja, será executado enquanto esta condição aqui do while for satisfeita. E esta condição é uma condição que indica looping ou repetição sem parada, portanto repetição infinita, ok? Então sempre nos nossos programas daqui para frente, até um determinado momento, né, que aí vai chegar um momento que nós vamos usar alguma condição aí no while, mas daqui para frente nós vamos usar sempre esse while infinito, ou seja, uma estrutura que repete de forma indeterminada. Então vamos lá. O que é que essa estrutura faz? Repete, e o que é que ela repete? Este comando, assim como poderia ser qualquer outro ou qualquer conjunto de comandos. Ora, salvei o meu programa primeiro, preciso fazer o chmod de novo? Não, só preciso fazer uma vez. E aí executa ele aqui. Veja, ele vai fazer o ping a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a quarta. E aí vai fazer para sempre. Ele não vai parar mais. Se eu deixar ele aqui rodando, vai ficar rodando para sempre. Certo? Para sempre. A menos que eu cancele a execução do programa com o conjunto de teclas conhecido Ctrl C de casa. Não é Z, não é X, não é nada. É Ctrl C de casa. Olha lá. Uma vez apertado no Ctrl C, o programa vai então ser interrompido, né? E uma vez interrompido, você vai poder então continuar ou alterar o teu programa de forma que você possa, enfim, alterar os comandos ou coisas do tipo, ok? Muito bem. Vamos, aqui eu tive que fazer, não sei se vocês observaram, eu tive que dar um Ctrl Z, porque como eu chamei um comando externo do sistema operacional, e ele está em loop, então existiam muitos pings acontecendo lá, e acabou que eu não consegui matar com o Ctrl C. Então eu vou usar um artifício aqui, onde eu vou matar o programa com a opção kill-9 e o PID. Vocês não aprenderam isso ainda, mas aprenderão em breve. Pronto. Isso feito, eu posso então executar o meu programa novamente, editar o meu programa, o meu primeiro.sh, e aí posso eventualmente trocar aqui o comando. Posso colocar, por exemplo, qualquer comando que nós aprendemos, por exemplo, PSWX, que mostra os processos que estão em execução, né? Se eu fizer isso aqui e executar o comando novamente, você vai ver que ele vai mostrar o PSWX indefinidamente. Veja aí. Né? E só vai parar quando eu fizer o Ctrl C, como eu já havia explicado para vocês. Beleza? Muito bem. Essa é a estrutura while, né? Ou seja, a estrutura que repete de forma infinita. E agora, para concluir o resumo da primeira e da segunda aula, da sétima e da oitava aula, vamos aprender a tal da estrutura condicional. Então, veja só. Vamos supor que nesse meu programa primeiro, eu queira executar um comando qualquer, mas apenas se acontecer alguma condição, né? Então, vamos imaginar o seguinte. Sabemos que quando a gente está, e mostrei isso em aula para vocês, que é também um dos conteúdos dessas duas aulas, quando você quer colocar um valor dentro de uma variável em qualquer linguagem de programação, o que é que você faz? Você pega e diz assim, ó, em qualquer parte do código, de preferência na parte inicial, você diz assim, A recebe um valor. Ora, a diferença é que em linguagens tipadas, você precisa declarar a variável, né? Lá em C, para você colocar isso aí, 0 dentro da variável A, você tem que definir uma variável, declarar uma variável chamada A,
e tem que dizer que ela é do tipo int, né? Que é do tipo inteiro. Só depois você pode botar o valor 0 lá dentro, ou um valor inteiro qualquer. Se for do tipo char, tem que declarar do tipo char, e assim sucessivamente. Aqui em Shell Script, como é uma linguagem que não é tipada, você não precisa declarar isso. Tá? Você precisa simplesmente colocar o valor dentro da variável e tratar aquele valor de acordo com o que você precisa ou com o que você quer. Então, imagine o seguinte, peguei e coloquei o 0 dentro de uma variável A do mesmo jeito que eu colocaria em qualquer linguagem, usando o operador de atribuição igual. A partir daí, vamos imaginar que aqui dentro do meu while, eu quero executar o comando who. Só que eu quero executar o comando who não é toda a vida. Eu quero executar somente quando o A for 0. A variável A tiver o conteúdo 0 dentro. Então aí, neste ponto do programa, o programa tem que tomar uma decisão. Tem que verificar se dentro da variável A tem 0. Aí é que entra a estrutura condicional. Então você, em Shell Script, veja, lá em lógica você aprendeu a estrutura. Você aprendeu como é que é o se, então, se não. Né? Assim como aprendeu o enquanto faça, que foi o nosso while do, né? Vimos ainda agora. Agora, nós vamos ver em Shell Script como é que você faz o se, então, se não. Você faz assim, ó. If, abre colchete, e aí coloca a decisão que você quer tomar aqui. Então, veja, você vai colocar se A for igual, na verdade aqui você tem que colocar esse operador de comparação de igualdade, já explico ele, a 0, ponto e vírgula. Agora, veja só que interessante. O detalhe em Shell Script é que se eu quiser comparar o que está dentro de uma variável, a variável pode ser qualquer nome que eu quiser inventar da minha cabeça. Agora, se eu quiser comparar o que está dentro da variável, eu tenho necessariamente que colocar um dólar na frente. Ou dólar ou cifrão. Eu vou chamar isso daqui para frente de dólar, porque eu acostumei com dólar. Mas você chama de cifrão, chama do que você quiser. Mas tem que colocar esse símbolo aí na frente. Tá? Então aqui está dizendo o seguinte, ó. Se o que estiver dentro de A for aí o operador de comparação. Veja, esse aqui não é o operador de atribuição. É o operador de comparação de igualdade. Quando você está comparando, quer comparar ou verificar se o que tem dentro de uma variável é um caractere, um só. Né? Então, esse operador único de igualdade é dado por esses 3 caracteres aí, ó. Menos é que. O é que é fácil de lembrar. É tudo do inglês, né? Equal. Equal é igual em inglês. Então, é as 2 primeiras letras. Se for maior, se você quisesse maior que, então era greater than, ou seja, maior que, GT. Então seria menos GT aí. Se fosse menor que, era less than, então era menos LT. Tá certo? Mas por enquanto, imagina que eu queira verificar simplesmente se o que está dentro de A é igual a 0. Está aí, ó. Ok? Veja que a diferença de linguagens do tipo linguagem C é que você não pode colocar em C, você não pode colocar ponto e vírgula depois de estrutura. Em Shell Script você precisa colocar o ponto e vírgula aqui depois do if, certo? É regra sintática. Bom, aí depois if, condição, então, aí como é que eu faço o então aqui? Then. É só traduzir para o inglês. Aí veja, o que é que eu quero que seja executado se esta condição for verdade? Então, se esta condição for verdade, então execute o who. Veja que eu coloquei o who mais para dentro. Percebeu? Muito bem. Aí aqui, ó, fecho a minha estrutura if com aquele fim C, né? Que você aprende lá no if then, if then, aí se então, se não, fim C, né? Aqui o fim C é exatamente o if ao contrário. Fim. Pronto. A partir daí, ele vai ficar, o programa vai ficar rodando num loop infinito, por causa do while. Dentro do loop infinito, eu vou ter essa estrutura de decisão que vai decidir se o conteúdo de A é 0. Se o conteúdo de A for 0, e somente se for 0, ele entra aqui e executa o who. Ora, mas no meu caso específico, eu já disse bem aqui fora do while lá que o conteúdo de A é 0. Então, qual que será o resultado da execução deste código? Ele vai executar o who toda a vida. Perfeito? Vamos ver se isso é verdade? Vamos gravar aqui e executar. Tá aí, ó, who, e não vai parar até eu dar o Ctrl+C.
Por quê? Porque sempre esta condição do if que eu coloquei aqui vai ser verdade. Agora, se eu mudar o valor de A, bem aqui, disser que o valor de A é 1, e manter esta condição, ou seja, só vai executar o RU se o valor de A, estiver dentro de A, for 0. Não vai ser nunca, porque vai ser 1. Acabei de colocar 1 lá. Resultado disso, a execução do código será assim, ó. Veja, está executando. Aí, ó, está executando. Mas imprimiu alguma coisa na tela, executou algum RU? Não, ele está lá em loop doidão. Só que nunca ele vai entrar no if, porque aquela condição sempre vai ser falsa, neste caso. Ok? Então, esse foi o resumo das nossas 2 últimas aulas. Óbvio que eu passei alguns exercícios, não é? Algumas atividades para que fossem feitas, e quem estava na aula, obviamente, vai poder ter essa oportunidade, teve essa oportunidade de fazer, tirar lá a sua nota na parte avaliativa das 2 aulas, mas, a princípio, fica registrado aqui o conteúdo das 2 últimas aulas, aula 7 e aula 8, do primeiro bimestre da disciplina Informática Aplicada a Sistemas Livres do ano de 2016. Beleza? Forte abraço a todos, fiquem com Deus. Em breve volto com o resumo das 3 últimas aulas, ou das 3 primeiras aulas do segundo bimestre. Ok? Forte abraço, pessoal.